Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do terceiro trimestre, onde estamos estudando o profeta Menores do Antigo Testamento. A lição é número 11, Ageu, um chamado para despertar da inércia. Será ministrado no dia 10/9/2023. Essa revista foi escrita pelo pastor Antônio Paulo Antunes. Essa tendência é do núcleo de Petrolina. Estamos agora, então, no tópico número 3, Ageu para hoje. O autor diz que Ageu encontrou um povo desanimado para a reconstrução e uma obra que já havia começado a ser feita. Aqui, deixa eu corrigir. Após a volta do exílio. Mas o povo intimidou com a oposição dos inimigos, principalmente dos samaritanos. O autor diz que a hora do tempo precisava ser concluída. Não é a hora, é agora. O autor diz que agora o tempo precisava ser construída, mas o povo, além de desanimado e sem recurso, o povo estava sufocado em suas vidas particulares. Estava preocupado em reerguer suas casas. A palavra de Ageu foi um encorajamento para pôr fim àquele estado de letargia espiritual. Item 3.1. Prioridades erradas. O autor diz que o cenário de abandono na casa do Senhor, enquanto os mais ricos construíram sua casa. O autor diz que é um caso de prioridades erradas. O templo era o centro religioso da vida do povo e significava a presença de Deus entre o povo de Israel. E sem o templo, a vida religiosa estava subordinada a um lugar de menor importância. E não deve confundir a prioridade do reino com a inteligência humana. O autor cita o bispo Oide José do Carmo, revista Betel, dominical, segundo trimestre de 2002, página 55. O comentarista diz que precisavam estabelecer a prioridade de Deus como referencial. Ageu propôs aos judeus que tomasse como referencial o dia que eles voltaram ao projeto de Deus e começaram a reconstruir o templo. E tendo isso em mente, poderiam voltar a perguntar todas as vezes que tivesse dificuldade. Qual era a nossa situação antes desse dia? Ageu 2, de 15 a 17. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isso desde o dia em diante. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isso desde esse dia em diante, antes que lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes que sucedessem essas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao lagar a tirar 50, havia somente 20. Feri-vos vós a queimadura, e com ferrugem, e com a saraiva em toda a obra de vossa mão, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor, como veio a ser depois dele. Ageu 2, 18 a 19. Considerai, pois, rogo desde o dia em diante, desde o 24º dia do mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essa coisa. Porventura, há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não tem dado o seu fruto, mas desde esse dia os abençoarei. O que Deus nos mandou fazer a respeito e como ele reagiu à nossa obediência. Porque esse referencial ele seria advertido contra os possíveis desvios de propósito e estimulado a permanecerem fiéis à prioridade de Deus. No tópico 3, o item 3.2, a importância do encorajamento mútuo. O autor diz que Ageu depara com o desânimo do povo e ele exerce um papel muito importante de encorajamento. Ageu 2:4. Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça, Josué, filho de Josadak,
sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O povo está apático por causa da singeleza do templo, além de problemas. Mas a palavra que a glória do segundo templo, ainda que mais singelo, que sua construção seria o maior do que o primeiro templo, construído por Salomão. Aí o tópico do comentarista cita J.G. Baldin, Ageu, Zacarias e Malaquias, introdução, comentário, Vida Nova, Mundo Cristão, 1982, página 36 e 37. Ser forte, esforça-se, pois a ordem que o outro Josué tinha ouvido muitas vezes. Deuteronômio 31:7. E chamou Moisés a Josué, ele disse aos olhos de toda Israel: esforça-te e anima-te, porque com esse povo entrará na terra que o Senhor jurou a teus pais de lhe dar, e tu os farás herdar. Josué 1:6-7. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei de seu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Deuteronômio 1:9. E ao mesmo tempo eu vos falei, dizendo, eu sozinho não poderei levar. Deuteronômio 1:18. Assim, aquele tempo vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer, bem como Israel quando entrou na terra. Deuteronômio 31:6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais e nem espanteis diante dele, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. Josué 10:25. Então Josué lhe disse, não temais e nem vos espantei, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor todos os inimigos contra os quais pelejaste. Há um paralelo em que Ageu e as palavras de Jesus em Marcos 6:50. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. A presença pessoal do Senhor confere coragem, determinação e certeza de que Ele não permita o seu objetivo fracassasse. O comentarista conclui que o exílio aparente tinha anulado a aliança e agora o povo era certificado de que Deus ainda estava entre eles em espírito, porque estivera durante todo o êxodo. Êxodo 29-45. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei seu Deus. E para terminar então o tópico número 3, o item 3.3. Confiança nas promessas. O autor diz que Deus fez promessa a Zorobabel, dizendo que o faria como um anel de selar. Ageu 2:21-23. Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra, e transportarei o trono dos reinos, e desfrutarei a força dos reinos gentil, e transformarei os carros e que neles andam, e os cavalos e seus cavaleiros cairão cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor José, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O anel de selo continua o nome do rei, e era isso como validava os documentos daquela época. O anel de selar, portanto, representava a autoridade do rei. Zorobabel, o governador de Judá e descendente de Davi, seria o anel de selar de Deus, seu representante oficial na terra. No tópico do comentarista, o autor cita aqui E.R.N. Shaw. O comentarista diz que a mensagem com que o livro de Ageu termina é uma mensagem de encorajamento para o governador Zorobabel. Yahvé haverá de abalar as coisas tanto no céu quanto na terra.
e para que a nação de Israel gozasse a paz e chegasse a ocupar legítimo um, um legítimo lugar de liderança, teria que haver um tremendo abalo. O reino teria que cair para que Israel fosse capaz de soerguer-se, mas também de erguer-se, mas nenhum povo abalado ocorreu nos dias de Zorobabel, pelo que a maioria dos intérpretes vê aqui uma promessa messiânica relacionada à era do reino de Deus. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 3 e também a lição número 11. Muito obrigado por assistir, aguardo todos na lição número 12. Até lá, se assim Deus permitir.